Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Se você está chegando aqui pela primeira vez através desse vídeo, convido você a se inscrever, deixa aí o seu like, a sua inscrição e ativa o sino no modo todos, tá bom? Porque assim você não perderá nenhum dos meus vídeos que eu venha postar por aqui. Bora começar essa linda produção, né, de jogo de passadeira, né, nessas flores aqui maravilhosas, essas cores maravilhosas, né, dessa flor, né, que é o miolino abacaxi, e esse aqui, gente, eu acho que é o Malbec. Eu não sei onde que eu coloquei as sobrinhas, só tem um pouquinho, mas eu acho que é o Malbec sim, e o verdinho é o folha, tá ok? Essa produção aqui é a primeira para a hashtag trabalhando com cones abertos. Vou utilizar aqui essas cores, né, que eu acho que vai dar certo na minha cabeça, vai dar certo, né? Tomara que fique legal. Esse aqui é o Bordeaux, tá aparecendo bem claro para vocês aí, mas ele é mais escuro, tá ok? Eu resolvi utilizar esse aqui, o mostarda, que tá bem estourada a cor para vocês. É o mostarda, tá? Eu tive essa ideia de utilizar o mostarda, primeiro porque eu fiquei com medo de apenas esses dois aqui não dar para produção, tá? A princípio seria apenas esse amarelo aqui, que é o amarelo ouro. Gente, não é amarelo ouro não, é o amarelo canário, tá? Amarelo canário. Ele não é tão canário como vocês estão vendo aí, tá, gente? Ele é um pouco mais fraco, porém ele não é aquele amarelo feio, tá bom, gente? Então, como eu tava falando pra vocês, eu a princípio queria utilizar apenas essas duas cores, mas aí eu fiquei com medo de não dar, né, já que é um jogo de passadeira. Então, por isso, eu resolvi colocar o mostarda, que vai combinar também aí com o miolinho das flores, tá ok? Então, vai ser assim, essas três cores, eu acho que vai ficar bom, gente. Tomara que fique, porque já pensou desmanchar um jogo de passadeira? Porque não gostei da combinação. E é muito chato quando a gente não gosta, né? Mas eu acho que vai dar certo, tá bom? Eu vou produzindo, né? E vou vir atualizando, mostrando pra vocês se tá dando certo ou não. Então, bora lá, gente. Me acompanha aí até o final desse vídeo, tá ok? E olha só como tá aqui as peças, né? Já um pouquinho adiantada, já fiz 4 carreirinhas em cada base, né? Em cada tapetinho aqui. E eu resolvi passar uma carreirinha desse bordô aqui, depois eu me arrependi, gente, porque eu tô com muito medo do bordô. Não dá pra finalizar a peça. Mas bora arriscar, né? Eu fiz aí uma no bordô, 3 no mostarda. Gente, eu vou fazer de tudo pra quando eu finalizar esse jogo, eu gravar ele durante o dia, porque durante a noite fica muito estourada a cor, muito forte, né? Esse mostarda tá bem forte. Tanto mostarda quanto o bordô, tá bem escuro. Mas eu fiz aqui, tá? Em um tapete, o outro tapete também, 4 carreirinhas. E da mesma forma na passadeira, tá ok? Aqui também tem 4 carreirinhas, 3 no mostarda e uma no bordô. E, gente, esse bordô aqui, bordô não, esse mostarda, me sobrou só esse pouquinho. Provavelmente ele não dará para passar mais uma carreira nas 3 peças, né? Porque tem bem pouco. Mas o bom dessa hashtag, gente, é porque a gente não precisa eliminar o cone, né? A hashtag já fala trabalhando com cones abertos. Então, você trabalhou com seu cone que tá aberto, tá valendo, né? Não precisa tá aí eliminando todo o cone. Claro que quando der, eu vou fazer de tudo para já eliminar. Aqui eu vou deixar porque eu pretendo colocar em um jogo de banheiro, né? Ou um par de tapete. Porque eu acho que dá, né? Para passar uma carreirinha se for jogo de banheiro ou par de tapete. Então, esse bordô, eu tenho essa quantidade. Mas assim, pessoal, a passadeira, ela eu acho que vai ficar quase 1,20 m ou 1,20 m mesmo, né? Então, eu tô com muito medo de não dar. E eu ainda vou fazer 2 carreiras de detalhes em cada tapete. Depois dessa carreirinha aqui do mostarda, vem a intercalação de bordô, amarelo e bordô. Então, vai sobrar bem menos, né, pra parte do bico.
Mas bora ver, né, como é que vai ficar aí, qualquer coisa. Se eu ver que não dá, eu vou improvisar o bico com esse amarelo aqui, tá? Esse amarelo provavelmente vai me sobrar bastante, porque eu não vou utilizar muito dele, tá bom? Então, pessoal, minha produção tá assim, né? Eu vou agora fazer essa intercalação de cores que eu falei. E eu ainda volto para mostrar um pouquinho para vocês de como está a produção, tá bom? Oi, pessoal, retornei aqui com a produção já finalizada. Não consegui mais atualizar para vocês, mas eu vou mostrar tudo direitinho aqui, como que ficou, né? A distribuição de cores, quanto que ficou medindo e o quanto vou estar cobrando por esse jogo de passadeira, tá ok? E os materiais, né? Ainda me sobrou um pouquinho, até bom do amarelo canário. Não pesei para ver quanto que ficou. Do bordô tem essa quantidade aqui, que é um pouquinho mais do que o mostarda, mas é muito pouco mesmo. Eu acredito que nem para parte de tapete não dá, a não ser que seja uma carreira indicada, né? Então, esses materiais vão continuar aqui para me utilizar na hashtag trabalhando com cones abertos. Falando sobre cones abertos, gente, eu vou mostrar para vocês esse cone aqui, que ele não apareceu no vídeo, né, que eu mostrei os cones abertos que eu tenho aqui. Eu tava querendo fazer uma combinação de tons de cinza, né, com grafite e preto. Só que eu pensei assim, não, essa sobra de prata, que foi a que eu mostrei pra vocês, não vai dar pra fazer nada. O que que eu vou fazer? E eu esqueci, gente, que tinha esse cone aqui, que já estava aberto. Então, ele vai sim entrar pra produção, ou melhor dizendo, pra hashtag trabalhando com cones abertos. E eu vou trazer uma produção, né, utilizando ele, tá ok? É claro, né, que nem sempre a gente vai mostrar tudo no vídeo principal que a gente mostra os cones abertos, porque cones abertos é uma coisa que não se acaba, né? A gente tá sempre abrindo, tanto faz para fazer encomendas ou pronta entrega, então, claro que nunca vai se acabar. A hashtag, o intuito da hashtag é fazer com que a gente não junte tantos cones abertos, né? E isso é muito bom, porque assim a gente vai, né, ganhando espaço, né, vai eliminando cones aí, porque senão, gente, quando a gente perceber, já tá um caminho sem volta, né, uma coisa assim, sem controle. Então, eu fiquei muito feliz de ter encontrado esse cone aqui que tava atrás de um preto, eu acho que era isso, porque eu tô sem espaço aqui para guardar meus cones, então esse aqui também vai ser para uma próxima produção. Não sei se vai ser a próxima, né, gente? Mas eu vou utilizar ele. Então, vou tirar aqui os cones e vou pesar, né? Pra gente ver quanto que ficou pesando esse jogo de passadeira. Eu não fiquei satisfeita com a largura, mas o comprimento ficou bom, gente. Ficou bem bom o comprimento. Mas a largura eu acho que deixou um pouquinho a desejar. Então, por isso que eu vou dar uma alterada no valor desse jogo. Então, vou colocar aqui meu caderninho, pra gente ver quanto que ficou pesando. Primeira peça é a passadeira. 631 gramas. Os tapetes. 346. 300, deixa eu afastar aqui. 349, tá? Bora ver quanto que ficou pesando esse jogo todo. 1,325 kg. Então, pessoal, assim ficou a minha distribuição de cores, né? Eu achei que ficou bem alegre. Quando eu fiz essas bases aqui, o intuito seria colocar uns tons mais leves. Mas aí, como eu resolvi incluir ele na hashtag, então ficou esse tapetão aí colorido, né? Bem alegre. E eu fiz aqui uma distribuição de cores baseado na quantidade que eu tinha nos cones, né? Então, por isso que eu utilizei aqui, acho que praticamente a mesma quantidade do amarelo com o bordô, né? Porque eu utilizei aqui, bora falar do início, né? Foram 3 carreirinhas do cru, uma bordô, 3 do mostarda, uma bordô, 2 do amarelo canário. E o bico eu fiz apenas
a última carreirinha no amarelo canário, tá ok? O intuito aqui seria utilizar bem mais do mostarda, só que eu vi que a quantidade não ia dar para colocar nas três peças, né? Então, por isso eu deixei assim, né? Só com essa parte central aí do mostarda. Agora, falando sobre as cores, né? Não tá aparecendo a cor real no início, até que começou a aparecer um pouquinho, mas agora já assumiu novamente. O amarelo tá bem mais bonito para mim. Mas eu prefiro assim, porque assim, né, se eu for gravar à noite, vai sair um tom muito forte, né? Bem assim, fora do normal. Então, esse aqui tá mais parecido com a cor real que tá aparecendo aqui pra mim, tá ok? E esse tapetinho, ele ficou medindo 70 por 46, tá, gente? Sem esticar, ele fica esse tamanho. Se esticar um pouquinho, fica 47, mas eu não gosto de esticar, né? Eu prefiro medir o tamanho certinho aí. E ele ficou 70 por 46. Gente, é teimosia da minha parte, né? Porque eu já fiz algumas vezes e sei que não atinge aí uma largura boa, mas aí eu acabo esquecendo de acrescentar carreiras. Então, aqui, nesse modelinho aqui, quando eu for fazer os squares emendando na cor da base, eu preciso aumentar uma carreira aqui. Aqui tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu preciso fazer com 12 carreirinhas, né, de bloquinhos, para depois vir com essa carreirinha aqui de alcinhas para fazer o bico. Para poder atingir pelo menos aí uns 48 de largura, tá ok? Então, ficou assim. Vou abrir aqui o outro tapetinho. Do mesmo jeito, né? Mesma quantidade de carreiras. Olha só, e esses aqui, esse jogo, eu posso dizer que tá totalmente finalizado, né? Porque eu já rematei, já tá todo arrematadinho. Já até coloquei etiqueta, tá? Então, todas as peças só no ponto de guardar aqui, né? Porque esse jogo é uma pronta entrega, não é encomenda. Gente, eu não falei pra vocês, mas eu acho que praticamente todo mês de abril eu não vou pegar encomenda. Porque eu pretendo participar de uma exposição, de uma feira que vai ter próximo ao Dia das Mães. E eu preciso ter peças para levar. Então, eu vou colocar as encomendas para o mês de maio, né? A partir do mês de maio. Porque aí eu consigo fazer as pronta entrega, tá ok? Então, no mês de abril, eu vou fazer apenas uma produção que é destinada para um rolo que eu fiz aí, né? Para vocês que não sabem, quando eu preciso, eu negocio o crochê. Então, eu fiz um negócio muito bom, né? Então, quando eu for fazer esse jogo, eu vou falar tudo para vocês o que aconteceu, o que essa mulher fez. Foi maravilhoso. Então, no vídeo, eu vou falar tudo para vocês relacionados a essa produção, tá ok? Então, eu vou colocar agora aqui a passadeira. E aqui está, gente, a minha passadeira, que mais parece um trilho de mesa, né? De tão estreita que ficou. Eu não aumentei carreiras. Eu tinha esse costume de aumentar a carreira na passadeira, né? Pra dar um ar de mais largo. Mas eu resolvi aí seguir adiante, né? Do mesmo padrão dos tapetes e ficou a mesma largura, tá? O tamanho e o comprimento ficou maravilhoso, que ficou 1,20 m, certinho, tá? Sem puxar, sem nada. 1,20 m por 46, tá ok? Essa passadeira eu fiz com 8 squares, né, emendados na cor da base. Então, eu já sei que a minha passadeira com 8 squares emendado na cor da base fica com 1,20 m. Claro que se eu for fazer para encomenda, gente, eu vou sim aumentar uma carreira para atingir uma largura maior. E se eu for fazer uma passadeira dessa com a flor emendada no verde, eu preciso fazer 9 squares para atingir aí o tamanho de 1,20 m, tá ok? Então, pessoal, essa foi a minha produção, né? Primeira produção aí da hashtag Trabalhando com Cones Abertos, né? Esse jogo de passadeira maravilhoso. Que a princípio, gente, eu achei que ele ficou muito alegre, né? Muito assim, chamativo, mas depois eu gostei do resultado, tá bom? Então, por quanto eu vou vender esse jogo de passadeira?
Eu vou colocar, gente, R$150, tá? Os meus jogos de passadeira eu tô cobrando 160, mas esse aqui que ficou uma largura assim, não tão assim agradável aos meus olhos, né? Eu vou deixar ele por 150, tá bom? E quando eu for fazer a venda desse trilho, eu vou dar aí a opção para cliente, se ela quiser colocar como... esse trilho não, gente. Esse jogo de passadeira, eu vou dar a opção para ela usar como trilho de mesa, né? Já que ele ficou aí com a largura bem compatível com os trilhos de mesa, tá ok? Então, é isso, gente, o meu vídeo de hoje, a minha produção. Espero que vocês tenham gostado, né? Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.